Clínica médica, ela tá muito ligada à nefrologia, né? Obviamente. Mas para você, qual que é mais difícil atuar? Porque clínica médica a gente entende que é algo mais fisiológico, algo mais clínico, né? As patologias clínicas, a doença em si, né? A nefro vai cuidar mais da parte renal, né? Para você, qual que é o pior cenário, vamos dizer assim? Você é médico da emergência, né? Também, né? O que você não faz, né? O pessoal falou de mim no outro programa, eu quero saber o que você não faz também, né? Na área médica, pelo amor de Deus. Você é médico SAMU também? Também. Também. Professor universitário? Isso aí. Então tudo você vai contar um pouco dessas histórias pra gente. Mas qual que é o mais difícil atuar? Hoje, na clínica médica ou na nefrologia? Eu acho que são dificuldades diferentes, né? A clínica médica, por ela ser mais ampla, você acaba tendo que pensar mais em diversas doenças que podem estar acometendo o paciente. E a nefrologia, ela é mais específica, então ela é mais complexa na sua especificidade. Mas eu acho que as duas têm a sua dificuldade. Qual que você pegou mais problema até hoje? Qual que você teve a maior dificuldade? Conta uma história aí de um paciente ou nefro ou clínico que você sofreu mais aí. Tanto pode ser até no SAMU. Conta um pouco dessa trajetória. O que você já sofreu? O que você já pegou de problema, vamos dizer assim? Não, na nefro especificamente, tem alguns casos que a gente acaba lembrando, né? Porque você acaba se envolvendo mais e tal. Então, eu lembro de um paciente que na central de leitos me ligou, eu era residente ainda e me falou que tinha um paciente com 18 anos que estava com problema de rim e precisava fazer diálise. E eu estava na Santa Casa nessa época, ainda estou, mas eu era residente e eu acabei aceitando esse paciente. O paciente, fiz uma biópsia renal nele, mostrou que ele tinha uma doença irreversível, ele acabou dialisando e depois ele transplantou. E ele era um jogador de futebol aí do interior e ele teve que largar a carreira de futebol para fazer tratamento médico. E eu acabei ficando amigo pessoal dele, frequentava a casa dele, conhecia bem a família dele e ele acabou depois de um certo tempo desenvolvendo um câncer e acabou falecendo e é um caso que eu lembro bem assim, que foi meu amigo e a gente fui na casa dele, no velório dele, foi uma coisa assim bem, bem especial mesmo. Impactante. Complicado, né? Pacientes com esse tipo de doença assim, é bem complicado mesmo. A gente tá com o pessoal do chat, né? O pessoal me mandou uma mensagem aqui, rapidinho ali. E a gente tá com a Isa, que tá nos ajudando, nos auxiliando aqui também, que faz parte do nosso programa. E como é que tá o chat aí, Isa? O pessoal comentando, tem alguma pergunta especial pro Dr. Rafael? Tem aqui. Mandaram Jefferson Bueno. Que dupla, hein? Silmara Caristo. Olha a elegância desses dois feras. Eu vinha já arrumado. Rafael Brosca também, 2 feras aqui. Gabriel Toledo, enfermeiro que era nosso lá, né? Diretamente de Portugal, estamos junto. Pô, que legal, bacana. Aí tem Dr. Helknol. Vamos falar de cloroquina? Estão perguntando já sobre sei cloroquina. Aí mandando top. O pessoal tá gostando. Tá gostando. Tá. O pessoal acompanhando, obrigado, galera. Muito obrigado por esse contato com a gente, né? Vocês são muito importantes aí pro nosso programa e continuem acompanhando a gente aí. A Suelen também perguntou sobre humanização. Na parte médica, assim, também. Beleza, vamos então lá. Vamos comentar sobre a parte de humanização, Dr. Rafael. O que você acha falta tanto do hospital em si, né? Tanto a parte médica quanto a parte de enfermagem, o pessoal não entende muito o nosso lado, né? Mas na tua visão, como é que é a parte de humanização mesmo? Então, o Cajuru é um hospital muito voltado para isso, né? No hospital que eu trabalho, eles têm todo um trabalho específico nesse sentido e você acaba vendo isso no teu dia a dia, mas acho que não é todo lugar que tem isso, né? Tem hospitais que não devem ter esse assunto como prioridade e ajuda, a gente sabe que ajuda muito na recuperação do paciente, você dá uma atenção especial em relação à humanização dele e eu acho que isso é fundamental no processo hoje. Com certeza. Tem mais alguma pergunta do chat lá, Isa? Então, o Elivelton está perguntando, conta para nós por que a escolha da nefro? Acho que ele já comentou, né? Sim. Por cima. Era uma área clínica que eu sempre gostei de clínica médica e dentre as áreas clínicas a nefro é uma delas. E aí como esse diretor do hospital acabou fazendo convite para fazer nefro e depois voltar para montar um serviço desde o início, e tem até uma história legal desse negócio de fazer diálise aí depois eu vim para Curitiba, fiz a nefro, terminei a nefro e me tornei especialista. E esse mesmo hospital lá do interior de Palmas, ele me falou assim, olha, a gente não tem nefro aqui, eu preciso de um apoio, né, discutir os casos, pedir uma opinião e se eu poderia ajudar. Eu ajudei, claro,
falei para eles o que eles tinham que fazer para montar um serviço de diálise na UTI e fiquei então dando esse apoio. E daí um dia chegou um paciente lá, uma paciente que não sabia que tinha problema de rim e chegou na UTI com indicação de diálise de urgência, ou seja, ou ela fazia a diálise ou ela morria. Então não era, a máquina estava lá, mas não tinha material, porque eles estavam começando a ter o serviço. Então eles me ligaram e era numa quarta-feira, meio-dia. Eles falaram assim, olha, tem uma paciente aqui internada e vai precisar dialisar. Eu falei, olha, vocês não têm material, não tem como iniciar hoje. Vocês vão ter que transferir. Aí passou um tempo, eles falaram assim, olha, a gente tentou transferir para o estado inteiro e ninguém me aceitou. Aí o que eu fiz? Eu fui cancelando meus compromissos do dia e fui lá na diálise do hospital e ninguém sabe disso, mas acabei desviando alguns kits ali. Estão sabendo agora, é exclusivo. Vai pro corte esse aí, a gente tem um corte depois, fique... tem que cortar isso aí. Eu desviei 5 kits de hemodiálise e peguei o carro e fui para lá. Cheguei lá, a gente passou o primeiro catéter de diálise da cidade, da história da cidade. Fez a primeira sessão, tem foto, tudo, e foi bem gratificante, assim, porque foi a primeira sessão da diálise no município, da história do município, o primeiro catéter de diálise eu que passei. Essa paciente dialisou, ficou uma semana dialisando, recuperou a função do rim e foi embora com o rim normal. Caramba, cara, que legal. E foi o primeiro? Foi o primeiro da história da cidade. Caramba, e você desviou? E eu desviei 5 kits. E ninguém sabe até hoje, ninguém sabia. Não sabia até, agora vamos saber. Mas a pessoa que era dono dos kits não tá mais no Brasil, então ela não vai saber não. Então tá tranquilo, tá safe, como o pessoal comenta. Eu queria te fazer uma pergunta, você falou de diálise, né? O pessoal confunde bastante, né? Hemodiálise de diálise. A gente tem diálise peritoneal, por exemplo. Qual que é a diferença? As duas, hemodiálise e diálise peritoneal, são um tipo de diálise, né? Então, às vezes as pessoas elas se equivocam na hora de você definir, mas hemodiálise e diálise peritoneal são 2 tipos de diálise. Mas é isso que eu queria entender um pouquinho, né? Quando é indicado hemodiálise e quando é indicado a diálise. Na visão cultural, geralmente diálise é mais tranquilo, e de fato hemodiálise é um pouco mais complicado. Comenta pra gente um pouquinho sobre isso. O paciente, quando ele tem uma doença renal que ela é irreversível e as funções dos rins estão menos de 15% em diabéticos ou 10% em não diabéticos, ela precisa substituir o rim que não está mais funcionando. Então, tem 3 tipos aí da gente substituir o rim natural. Transplante, a diálise peritoneal, que é uma diálise que é feita na própria casa do paciente. Ele mesmo aprende uma técnica de trocar os líquidos ali da diálise, que entra um líquido no abdômen, fica um certo tempo e depois você drena. Isso é um tipo de diálise, chama diálise peritoneal. Então a vantagem dela é que o paciente não precisa nem sair da própria casa para fazer a terapia. E a hemodiálise é uma terapia que envolve sangue, né? Então ele vai até uma clínica de diálise, ele é ligado numa máquina e essa máquina puxa o sangue dele, faz a filtração, faz a retirada aí das substâncias tóxicas e é devolvido. Então o paciente fica mais ou menos umas 4 horas em programas de segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Então a hemodiálise tem que ir até uma clínica, ficar ligado numa máquina 4 horas, 3 vezes por semana. E a diálise peritoneal é feita na própria casa do paciente. Mais tranquilo, realmente, né? E me tira uma dúvida, qual que é o hospital referência hoje para nefrologia? O paciente realmente tem alguns sintomas, como você falou agora no começo. Aonde que ele pode procurar essa ajuda? Via unidade básica, ele vai numa UPA, ele é direcionado via ambulatório? As UPAs e as unidades básicas, elas não têm estrutura se o paciente precisar fazer uma diálise de urgência, né? Então, alguns hospitais da cidade aí que são referências para diálise de urgência, Santa Casa, o Cajuru, o Hospital Mackenzie, mas aí mais hospitais que fazem uma prestação de serviço SUS, né? E tem a medicina privada aí que eu trabalho no Hospital Marcelino, que também é uma referência. Entendi. Ele vai deixar o teu cartão já para fazer aquela propaganda. Exatamente. Isso aí. A ideia é essa. Particular, principalmente. Bastante. Com certeza. A Isa tá me apontando ali, ela tá dizendo que tem perguntas ali do chat. Vamos falar uma pergunta para nós aí, Izinha. Então, a doutora Valéria é uma doutora que trabalhou comigo na clínica adventista, bem maravilhosa. Ela perguntou: quais os maiores desafios que você enfrentou na pandemia e que você destaca como experiência positiva na área de nefrologia durante a pandemia? Pô, legal.
deixa eu só comentar bem rapidinho. Aqui no nosso podcast não tem que pagar para fazer pergunta não, hein? Aqui pode perguntar a rodo mesmo. Nosso convidado está aqui preparado para responder qualquer tipo de pergunta, né? Cabe a ele também responder, né, todas elas. Mas aqui a gente não tem nenhum tipo de pagamento para você participar do chat. É claro, se você quiser fazer aquele Pix, né, Izinha? Daí a gente manda o número pode aqui. Pode fazer, tranquilo, sem problema nenhum. Tem mais perguntas, mas vamos uma de cada vez. Vamos focar aqui nessa aqui. Vamos lá, Rafael. Então, o hospital que eu trabalho, que é o Hospital Marcelino, ele recebeu o primeiro paciente Covid positivo aí e se tornou um hospital referência. Então, bastante gente acabou internando lá e a pandemia, a gente escutava a notícia, né, de fora, da Europa e tal, da China, da Itália principalmente, que eu via na TV, que os pronto-socorros um caos, aquele negócio sem estrutura adequada para atender todo mundo, e eu falava, nossa, mas será que vai acontecer isso aqui? E aqui aconteceu um negócio parecido, né? Foi a época, eu tenho 15 anos de formado, 11 anos de especialista, foi a época, sem dúvida, que eu mais trabalhei na vida. Eu trabalhei mais na pandemia quando eu era residente, e olha que os residentes reclamam bastante que é pesado, né? Mas eu com certeza trabalhei muito mais na pandemia do que eu trabalhei na residência. E a pandemia mostrou várias coisas, né? Que a gente não deve jamais subestimar uma doença. Você via que era uma doença nova, diferente, e se você subestimasse a doença, você acabava tendo um problema sério. Então, agora, a pandemia, ela mostrou algumas coisas que eu acabei fazendo uma pesquisa lá no Marcelino, ela não está publicada ainda, mas a gente fez biópsias de pacientes que a família assinou um termo, né, aceitando participar de pesquisas, e a gente fez 20 biópsias de pessoas que foram a óbito, chama biópsia pós-mortem, para estudar, né? Então a gente está analisando essas 20 biópsias para saber o que aconteceu nesse rim, que o paciente teve que fazer diálise por ser infectado pelo vírus, e a gente já descobriu algumas coisas específicas da área da nefro, né? Algumas lesões específicas que vão ajudar a entender esse vírus, como é que ele faz a fisiopatologia, como é que ele faz para causar esse tipo de lesão. Mas realmente foi um tempo desafiador, porque ela não é uma doença igual às outras, né? Então a gente teve que aprender ao longo do tempo a como tratar, como dialisar, porque ela não era iguais às outras doenças que a gente já acompanhava. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal agora, né? Essa é uma pergunta mais pessoal, até para quebrar um pouco desse gelo. A gente tem público de todas as áreas, né? Temos a equipe da área da saúde, mas a gente também tem uma galera que não é da área da saúde, né? Então deixa eu fazer uma pergunta ao que me pergunto. Que me perguntam, na verdade, né? A gente tem experiência com a vida no hospital e tem experiência com a morte, obviamente. Você já teve alguma experiência, talvez ruim, com a morte? Você já viu alguma coisa nos hospitais? Porque o pessoal pergunta isso sempre pra mim, né? Não sei se alguém já perguntou isso pra você, mas você já presenciou alguma, sei lá, energia negativa, alguma coisa ruim, né? Alguma coisa que é algum sentimento ruim, alguma coisa do próprio paciente antes de morrer? Alguma história você tem pra contar ou não? O profissional de saúde sabe essa história, né? Várias pessoas comentam que o paciente que ele tem uma melhora súbita, às vezes acontece do paciente ir a óbito no dia seguinte. Então, existe essas histórias assim do paciente, ele teve a melhora pré-óbito, né? E eu já presenciei algumas vezes, várias na verdade, do paciente ter uma melhora muito inesperada, e no dia seguinte ele é a óbito. É um negócio inexplicável. Já aconteceu de você chamar a família, não, ele melhorou, tá bem, vai de alta amanhã, e aí infelizmente vai a óbito? Como é que é pra você? Como é que é pra contar? Conta pra gente aí. Por favor, se abra pra gente aí. Como é que é pra contar isso pra família? Deve ser complicado, né? Dar essa notícia. Quando você é recém-formado, você não tem uma técnica ainda, né, apurada para você contar, então você acaba tendo bastante dificuldade, né? Então, como um residente falou essa semana aí publicou num artigo aí, que eles aprendem a tratar, mas não aprendem a falar com a família. Mas ao longo do tempo você vai aprendendo, vai tendo experiência, e você acaba sabendo como dar essa notícia de uma forma menos trágica, né? Então hoje em dia eu já consigo passar essa notícia e ser bem melhor do que quando era no início. Bem mais tranquilo. Eu falo isso porque eu presenciei uma vez. Eu estava com um médico, eu não vou falar o nome dele obviamente aqui, mas ele foi dar a notícia para a família. O paciente tinha sido acometido por um ferimento por arma de fogo no peito ali.
E ele foi dar essa notícia pra mãe, e a mãe falou, não, graças a Deus, que bom que ele foi a óbito, né? Que bom. Ela falou isso, eu juro pra você, e eu lembro disso como se fosse agora, assim. E ele falou, não, mas a senhora entendeu o que aconteceu? A senhora entendeu realmente? E realmente parece que ele mexia com alguma coisa errada, né? E ele acabou indo a óbito devido a isso mesmo. E pra mim aquilo ficou bem marcado, assim, porque muitas das vezes o trauma é tão grande pra família, muitas das vezes, que ou eles não entendem, ou realmente processa isso de uma maneira que a gente não espera, né? E infelizmente o que a gente tem certeza da vida é isso, vida e morte, né? Infelizmente.